Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Eu vou começar com o Newton Kitts, nosso querido amigo, engenheiro. Fazia tempo que não via o programa, hein, Newton? É verdade, Paulo, realmente. Por onde andavas? Confinado, aquartelado? Te diria assim, ó, até 20 dias atrás, trabalhando muito. Porque tu sabes, meus caros telespectadores, que eu sou da construção civil. E nós estávamos começando a ativar o sistema. Mas antes de mais nada, além do cumprimento e o abraço aqui para o Paulo Sérgio, boa tarde para os nossos colegas de bancada e boa tarde para os nossos telespectadores. Depois de tanto boa tarde assim, eu quero saber, tu está confinado, está quartelado? Estou seguindo as ordens emanadas dos poderes constitucionais. Até porque estou na população de risco. Eu estou lá com 69 anos bem vividos, mas estou aquartelado. Realmente estou seguindo a risca, muito telefonema, muito trabalho, mas virtual. Que maravilha, hein, tio? Poxa. Walter Nagelstein. Pô, gostei do teu cabelo, do teu corte. É. Ficou bem, ficou com estilo Schwarzenegger, assim. Tô preocupado, na verdade, todos nós, né? Mas o problema não é piolho, é o vírus. É que o piolho era uma das 12 pragas, das 10 pragas, né? Que como era bom o piolho. E como a gente está vivendo uma praga, eu me preparei. Acho que eu me enganei talvez da praga, mas me preparei para elas. Mas olha, como todos nós, né, atropelados por esse tsunami, que tem uma primeira onda de choque agora, com esse problema da saúde, da prevenção. Tem uma que está vindo junto, que as pessoas não estão se apercebendo, que são daquelas pessoas, muitas, que trabalham para comer, que não tem reservas, que não tem geladeira cheia, não tem despensa, e essas estão desesperadas já desde a semana passada. E tem uma terceira onda, que infelizmente vai vir talvez daqui a 15 dias, talvez daqui a 3 meses, Kitts, que é a questão econômica, né, que é gravíssima e que hoje de manhã nós fizemos uma reunião virtual com líderes empresariais aqui de Porto Alegre de todos os setores, alguns setores já sentindo agora, outros semana que vem, mas ninguém tem gordura e a perspectiva é a pior possível, talvez uma tragédia de proporções maiores que a própria tragédia de saúde que infelizmente se abateu sobre nós com essa questão do coronavírus. Deus nos ajude. Doutor Carlos Schwartzman, prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, Paulo, Newton, graças a Deus que eu e o Paulo não estamos no grupo de risco, nós temos a mesma idade, 59 anos, mas nós estamos em quarentena, né, Paulo? Não, eu não estou. Não, nós estamos em quarentena. É um momento muito triste, como... Até quarentena é 40 dias, né? Mas poderá que talvez seja mais, não é isso? É um momento muito triste. Nós nunca vimos. Parece que nós estamos vivendo um filme de ficção científica que alienígenas microscópicos invadiram a Terra e nós somos atores. E o pior é que nós não sabemos o final desse filme. Isso é que é muito... Tu falaste em piolho, só para lembrar uma coisa importante. Pastel, que foi da teoria dos micróbios, ele viu que tinham piolhos nas pessoas, bichinhos muito pequenos, e ele imaginou que talvez pudéssemos ter bichos, as bactérias, que são muito menores. Mas naquela época ele não imaginava os vírus, né? Os vírus apareceram mais tarde. Sabe que eu vi um filme essa semana? Desculpa eu ter lhe tocado. Né? Não é adequado isso. Contágio, de 2011, com o Matt Damon, Gwyneth Paltrow. Isso mesmo. Ele relata incrivelmente essa história. É a vida, né, sendo mais ficção que a própria ficção. Tem vários. Não, e o final mas esse é impressionante. O final do filme, lembra do final do filme? Aparece um morcego jogando fezes e o porco que contamina ela. É a mesma cadeia. Pode ser essa história, a mesma história. Porque eles têm um tal de um pingolim, que é um mamífero parecido com um tatu, que teria sido o hospedeiro intermediário dessa história. Mas pegando a palavra do Walter, a palavra contágio, hoje eu vejo, aliás, ontem eu vi o decretão
do governo do Estado e também o decreto do Nelson Marquesan. Eu sou da cadeia, trabalho, sou empresário da construção civil e fico muito reticente quando vejo que as obras públicas são permitidas e as obras da construção civil na área privada não estão permitidas pelo governo do Estado, mas não estão permitidas pela Prefeitura de Porto Alegre. Eu tenho uma empresa de fundações e tenho um grupo de WhatsApp de empresas de todo o país. Então a gente está toda hora conversando, como é que está na Paraíba, como é que está em Santa Catarina, como é que está em São Paulo. Qual é o respaldo que eu tenho para dizer o que eu vou afiançar aqui? Ó. Muitos estados e muitas grandes capitais do país, o que se sabe? A construção civil está operando com aqueles devidos cuidados. Por exemplo, canteiros com 30 funcionários, tendo aquele distanciamento social de 2 metros, 1,5 metro. Ter dentro da obra um alojamento, um refeitório, mas um refeitório com salteamento de pessoas e também almoçando em horários alternados. E mais importante que isso, alguns canteiros maiores em alguns estados, Paulo, em canteiros, por exemplo, de mais de 50 pessoas, estão colocando um engenheiro de segurança para fazer toda essa fiscalização e expertise para poder proteger os trabalhadores. O que eu quero dizer com isso? Em alguns estados que estão demandando isso. Primeiro, o custo de um engenheiro de segurança é muito menor do que uma obra parada. E, além do mais, está gerando emprego para engenheiros. Eu recebi uma imagem no Twitter. O médico está só te olhando ali, depois que viu. Eu recebi uma imagem, Dr. Schwartzman, uma imagem no Twitter de um operário municipal trocando uma boca de lobo, um bueiro, uma tampa de bueiro. E cobrei do secretário da área, que é meu amigo, disse assim, por que esse trabalhador é diferente dos outros? Por que os outros estão determinados que parassem e esse está na rua se expondo? E ele me respondeu, então tu quer N casos, pode trabalhar, legalmente pode trabalhar. E ele me respondeu dizendo o seguinte, porque nós tínhamos no decreto definido que todos os serviços essenciais seriam mantidos de zeladoria da cidade. Eu digo, opa, zeladoria da cidade é se rebentar um cano, vai ser deslocada uma equipe para lá e vai consertar aquele cano. Agora, se vocês vão estabelecer que uma parada total para todo mundo, vocês não podem estar fazendo coisas que não fizeram ao longo dos últimos 3 anos agora, nesse período. Porque senão não é justo, não é correto. A troca... Outro dia nós autografamos aí, estava o pessoal trabalhando da Contravipa, né? Uhum. Tinham 5 conversando juntos, assim, 5 de macacão, um com ancinho, o outro com uma vassoura, conversando. Fizemos a fotografia aqui. Ontem eu saí das Ilhas, passei pela Sertório, Baltazar de Oliveira Garcia, Manuel Elias, desci a Antônio de Carvalho, subi pela Lomba do Pinheiro, fui lá na Pitinga, saí da Pitinga, fui na Restinga, e em todo esse trajeto, à exceção de uma pequena parte na Assis Brasil, perto do consulado americano, que eu vi uma equipe da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 4 fiscais mandando o pessoal fechar o comércio. Mas principalmente na Lomba do Pinheiro e na Restinga, e ontem era 1º, e era dia de pagamento de banco, a quantidade de pessoas na rua, filas nas portas dos bancos e aglomeração em algumas paradas de ônibus... A cavalhada estava assim. Era um negócio incrível. Então é o seguinte, ou vale para todo mundo, ou não, ou vamos ser seletivos em quem é que a gente vai quebrar, é isso? Ô Paulo, lógico, eu tenho uma formação de médico, eu fui ensinado a salvar vidas, então eu acho que os senhores têm a mais absoluta razão nos seus argumentos. Mas, na nossa opinião, primeiro nós temos que salvar vida. Em segundo lugar, salvar vidas. No terceiro lugar, salvar vidas. Depois vem o resto que nós vamos ajeitar. A atitude mais correta, que se conhece até o presente momento, para vencer uma pandemia ou uma epidemia, é esse lockdown. Tem que fechar todo mundo. Mas não dá para fechar todo mundo. O lockdown é o vertical ou horizontal? Não, mas o horizontal... Não, mas o horizontal não existe. E logo veio o termo em inglês. Né? Às vezes fala em bloqueio, logo não. Lockdown. Aí um cria lá o horizontal, o outro aí eu criei o vertical. O horizontal não existe, o horizontal seriam todos. O caminhoneiro tem que trabalhar, o supermercado
tem que ter comida, o médico tem que ir no hospital, farmácia, a enfermeira... O cheiro está trabalhando. Isso, não adianta. Então, o vertical... A fruteira está funcionando. Mas eu acho que a atitude... Eu lamento dizer isso para os senhores. Eu acho que a atitude mais correta que tem, e a experiência já mostrou, na última vez, Paulo, que eu vim no programa, fazem 3 semanas, e eu citei o exemplo do que aconteceu na gripe espanhola, e esse exemplo, para minha surpresa, foi repetido à noite pela CNN, pelo Andrew Cuomo, que é o governador de Nova York, que eu tinha falado à tarde aqui no programa. Que em 1918, os americanos estavam indo para a Primeira Guerra Mundial para a Europa e haviam passeatas para arrecadar fundos dos Estados Unidos para aqueles recrutas. E a Filadélfia queria fazer a maior passeata dos Estados Unidos e era um ginecologista, o secretário de saúde, e fez uma propaganda enorme e quase 200 mil pessoas desfilaram na Filadélfia, arrecadaram um rio de dinheiro. Santo Luís ficou justamente do lado oposto. O que aconteceu? Morreram 1/3 das pessoas, a proporção, 1/3 menos em Santo Luís que da Filadélfia. Morreram, mas não na mesma proporção. Mas nós temos um exemplo agora recente de Bérgamo, eu gostaria de falar mais depois de Bérgamo, e Lodi, que são 70 quilômetros de distância. Bérgamo teve até o jogo de futebol do Atalanta contra o Valência, que foi disputado em San Siro no dia 19 de fevereiro. E a cidade fez uma festa enorme, enquanto Lodi fez o lockdown. Hoje é 4 vezes mais do que morre em Bérgamo, a 70 quilômetros do que morre... Mas você está pegando outros parâmetros de idade? Porque aquelas cidades do norte da Itália, ali pela proximidade com os demais países europeus, os jovens se mandaram, ficaram os idosos eu vou te ajudar mais, então, esse teu argumento. Tá? No Brasil, nós somos... Eu sou idoso, 60 anos para cima é idoso no Brasil. Na Itália, os benefícios só vêm aos 75 anos. Porque existe um reconhecimento de que a população é muito mais velha. Esse é um argumento perfeito do que tu estás dizendo da idade. E 90% das pessoas que morreram na Itália têm acima de 60 anos. 91%. Com comorbidades que nós fomos descobrindo. Nós nunca imaginávamos, o vírus, geralmente a poliomielite, era um vírus que atingia as crianças. Esse é um vírus completamente novo, ele está atingindo os velhos, os idosos, e com comorbidades. Até as pessoas que têm um excesso de peso, elas têm estatisticamente uma incidência maior. Os diabéticos, os cardiopatas, existe uma série de patologias, os imunodeprimidos, que ela está incidindo mais. Essas explicações vão vir no futuro. Mas no atual momento... Não, no futuro, mais explicação do que tem hoje. Tu liga qualquer televisão, tu vai para o WhatsApp, tu vai para qualquer meio digital, sei lá o que for, jornal, é só isso, explicação. Não vai se dizer no futuro. Está se dando hoje a explicação. Paulo, veja uma coisa muito interessante. As medidas da gripe espanhola de 1918... sai isso na internet, são as mesmas medidas que nós estamos adotando. Olha, hoje. Sabe que eu vi um documentário sobre a gripe espanhola, as pessoas em ginásios, com as camas uma do lado das outras, pessoas nas ruas, não tinha distanciamento social, lavar as mãos. Olha, sabe que eram as mesmas medidas. O Talmud, que é um compêndio jurisprudencial que encerra séculos de sabedoria judaica, diz que quem salva uma vida, salva a humanidade. É óbvio que a gente sempre tem que ponderar isso com essa outra questão. Eu tenho que a questão econômica. Evidentemente que a vida vem em primeiro lugar. Mas a partir do momento que a gente não reconhece que economia e vida, elas estão entrelaçadas, a gente está correndo um risco muito grande de que daqui um pouco mais, aplicando um remédio para matar o carrapato, e não estou dizendo que essa doença seja um carrapato, ela é uma tragédia que se abateu sobre o mundo, nós vamos matar a vaca. Eu, inclusive, fiz um artigo lá no site do Diego, que sou colunista ali a cada 15 dias, falando dessa modulação que é tão difícil de fazer. Eu tenho muito cuidado de estar fazendo críticas, porque realmente estar na posição do executivo hoje é muito difícil, né? Ter que assumir essa responsabilidade, tanto do presidente, que eu vi um vídeo hoje de uma senhora dizendo: presidente, nos deixe voltar a trabalhar, eu não tenho semana que vem comida para botar na mesa da minha filha. Quanto na posição do governador, que tem que fazer um decreto para uniformizar em todo o estado, quanto na posição do prefeito. Então,
Eu falo isso com todas as reservas de quem reconhece a dificuldade dessa posição. Agora, volto a dizer, cada escolha é uma renúncia. Se os governos vão proibir a economia, eles têm que identificar aquilo que é mais importante. E, de novo, vou insistir na tecla, porque é o que eu tenho visto. A fome tem pressa. Se nós não tivermos medidas imediatas para aplacar a fome de um sem número de pessoas que não têm o que botar na mesa de noite das suas casas, nós estamos flertando na semana que vem com a convulsão social. Porque se eu chego em casa e o meu filho está chorando e eu não tenho o que comer, eu vou para a rua para saquear um supermercado. E não estou falando não estou falando isso para dizer, e Deus nos livre. Né? Mas é importante que se diga, para que os gestores tenham essa responsabilidade, para que o prefeito saiba que ele tem que pegar 5 milhões de reais imediatamente, que não é nada. 5 milhões de reais imediatamente, que não é nada, para um orçamento de 7,5 bi, e comprar cestas básicas e distribuir pelo sistema que está cadastrado na Prefeitura de Assistência Social do município. Né? Se vão ser 100, se vão ser 200, 300, 200 mil, não sei. Mas durante este mês de abril, isso tem que ser feito, até que a gente possa levantar o lockdown. Perfeito. Ao mesmo tempo que a gente vai pensar em outros setores da economia, Kitts, que são mais estruturados. Mas a gente tem que pensar, em primeiro lugar, nessa hierarquia que tem que fazer, nessa gente que hoje já está desesperada. Doutor Carlos. Eu acho que tem toda a razão. Prefeito, argumentos perfeitos. 2 cenas que me marcaram e eu vivo com elas na minha cabeça. Eu não consigo comer um sanduíche sem pensar no que aconteceu. Uma senhora na periferia de São Paulo, com 3 filhos, o marido não estava presente mais, 3 filhos pequenos, ela abriu a geladeira vazia, abriu a despensa, não tinha um pouquinho de arroz. E ela perguntou para o repórter, o que nós vamos comer? Nós vamos morrer de fome. Uma coisa. 2, marcante. Em Bérgamo, aqueles caminhões levando para o crematório caixão atrás de caixão. E abriam o crematório e jogavam o caixão lá para dentro. Em caminhões baú. Em caminhões baú. São cenas inimagináveis, não é isso? Os americanos agora estão chocados porque há 2 semanas atrás eles jamais imaginariam que estavam com 6,5 milhões pedindo seguro-desemprego e ter 5.700 mortes. O que está acontecendo conosco é algo que inimaginável para nós. E nós estamos com essa dificuldade de lidar com isso. Deixa eu fazer uma parte aqui. Eu penso assim que a gente tem que fazer alguns elogios. A vida não é só feita de críticas. Eu vejo com a união de instituições. Eu vejo aqui no Rio Grande do Sul algo que não se via há muito tempo. Há muito tempo não via o chefe do Executivo Estadual, Ministério Público, Judiciário... União. Vejo... Ontem estava o Marcelo Dornelles. E isso, Paulo, a minha continência foi para ele ontem. Paulo, isso há muito tempo não se viu no Rio Grande do Sul. Vamos levar isso lá para Brasília. Eu vejo o ministro Manteiga. Mandetta, perdão. Você lembrou do Manteiga? Manteiga. Não tinha saudade? Tem, mas tinha saudade? Mas uma parceria que está está sendo constituída, e hoje foi constituída informalmente, o ministro da Saúde, junto com o Procurador-Geral da República, fazendo um triângulo. Secretaria de Saúde, secretarias estaduais e municipais sobre o teto do Ministério da Saúde, e do lado quem? Procuradoria-Geral da República, e com a Procuradoria-Geral, eu falo em Ministério Público Federal e Município Estadual. Todas essas ações juntas. Ministério da Saúde, secretarias estaduais, secretarias municipais, PGR, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Porque não se pode, a gente tem visto muito, eu ainda agregaria, para minha conta, a Advocacia Geral da União, porque vai judicializar muita coisa. A gente vê, tem exemplos de prefeitura invadindo fábricas, recolhendo sumidor, recolhendo... e acontecendo o quê? Não tem o respaldo do Estado. E cada um faz... Perfeito. Perfeitíssimo. Vou expandir teu raciocínio. Pois não. A Primeira Guerra Mundial, uns contra os outros. A Segunda Guerra Mundial,
uns contra os outros. Nós entramos na Terceira Guerra Mundial todos unidos. Ninguém imaginar que a China agora ia mandar máscaras para os Estados Unidos, para a Rússia. Que a Rússia mandou 2 aviões com material para os Estados Unidos. Isso seria inimaginável. 2 aviões com material para os Estados Unidos. Então, o mundo hoje... Ainda bem que não tinha nenhuma bomba dentro. O mundo hoje está com inimigo nós comum. descobrimos é que o ambiente que todos nós estamos confinados é o mesmo. Né? É uma experiência de confinamento coletivo. A gente está dentro do planeta. Ninguém está fora desse negócio. E a primeira crise que atinge a humanidade em período de globalização. Que tomou o maior tiro no pé agora, porque nós nos separamos completamente, né? Fechamos fronteiras, os aviões estão todos parados. Eu vi uma foto de Heathrow hoje, os aviões completamente parados lá em Londres. Quando há 3 semanas atrás os Estados Unidos tomou aquela decisão, porque essa ficha demora para cair, né? A gente vai vendo e... Quando os Estados Unidos tomou a decisão de fechar as fronteiras para a Europa, eu pensei o seguinte, gente, desde as navegações de 1500... quando a América foi descoberta, isso nunca houve. Nunca houve. Então é tão grave, é tão impactante, que de novo, é algo que é sem precedente na história da humanidade. Esse negócio, eu estava lendo sobre a gripe espanhola aqui, Paulo Sérgio. Dois navios que chegaram no cais... Pior que a gripe espanhola foi a peste negra. Mas parecidos, né? E a gripe espanhola, e aí tem uma coisa assim, toda crise, ela tem prazo de validade. E ela deixa ensinamentos. Entendi. A gripe espanhola, assim como veio, sumiu. E eu não consegui ler, doutor. Talvez o senhor me explique por quê. Como que ela sumiu, né? Porque ela aqui em Porto Alegre passou como um rastilho de pólvora. Todas as crises têm começo, meio e fim. Meio e fim. Não, é que quando e aqui durou 2 anos. E aí acabou um dia. Ganhou anticorpos. Quando 50% a 60% da população ela atende, é o que estão comemorando na Itália, que o pico talvez tenha sido agora. Mas eu quero te ajudar, Walter, em 2 coisas que me chocaram. Essa é uma que você falou. Eu assisti a entrevista do Trump ao vivo quando ele disse que ia bloquear os aviões. E aí o repórter diz assim, mas será que é a Terceira Guerra Mundial? Ele falou isso. E depois o que me chocou também, eu estou acompanhando aqui lá, eu abandonei a ortopedia e só estou estudando infectologia. Infectologia, não é isso? E foi quando o Fauci, que é o nosso mandeta lá dos Estados Unidos, disse secamente na televisão, vocês esperem que vai morrer de 100 mil a 240 mil pessoas. Eu não entendi muito bem, será que ele falou isso? E todo mundo, ele falou isso. Aí todo mundo se assustou. E a recente tinha começado a pandemia nos Estados Unidos. Então, absorver 200 mil pessoas só nos Estados Unidos não é para qualquer um. Mudar hábitos para combater o coronavírus? Vamos juntos nessa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. É difícil? Não. Cuidar da gente é obrigação. Claro, tá bom, então tá. Desde 2018, o CREMER está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, capacitação e representatividade, assumindo assim importante papel no debate dos grandes temas da saúde. Mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o CREMER se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. CREMERS em ação pela saúde. Obrigado pela agilidade. Cooperado, lembre-se de declarar o seu imposto de renda. Imposto de renda para pessoas físicas. O informe de rendimento está disponível no aplicativo Unicred Mobile e também no Internet Bank. Na pessoa jurídica, informe-se de seus rendimentos, também disponível no Internet Bank. Ao declarar, indique o número 136 e receba a restituição com a Unicred. Dúvidas? Nosso atendimento personalizado está disponível para você também na central de relacionamento, no seu app Unicred Mobile. Lembrando que esta é a Unicred. E agora, para anunciar o próximo quadro aqui no Pampa Debates, o Dr. Carlos Schwartzman. Fale, Dr. Carlos. Obrigado, Paulo. Uma das coisas, eu quero dizer para o Gilberto, que vai falar agora,
que o Andrew Cuomo, governador de Nova York, ao vivo, ele soube que o irmão dele estava contaminado, que é um âncora da CNN. Pô, aqui, ó. Apareceu. Fala com o teu irmão e diz isso. Não, mas eu quero dizer para ele o que o Andrew falou para o Christian. Ele disse o seguinte: I love you, little boy. I love you. Então, eu gosto muito desse sujeito que vai falar agora. Olá, Paulo Sérgio. Nesses dias de quarentena, eu tenho aproveitado esses momentos em casa e ligado pelo celular para o meu neto Daniel, de 4 anos. E eu conto histórias para ele, Paulo Sérgio. Tu não tens ideia como isso funciona como remédio. Há tanta coisa que podemos fazer em casa, inclusive aquilo, Paulo Sérgio. Eu tenho aproveitado para namorar a Leonor. Tu tens feito o mesmo com a Aurinha? Hein, Paulo Sérgio? Eu tenho a certeza que sim. O amor espanta o vírus. Um grande abraço. Bom, eu quero dizer o seguinte, eu não precisei de coronavírus para namorar, para mim isso é uma constância. Se ele precisou, não, o doutor Carlos Schwartz, também ele pede, né? Posso ele fazer uma... provoca. Obrigado, doutor Gilberto. Posso fazer uma provocação, hein? Eu falei no início da convergência das instituições aqui no Rio Grande do Sul. Falei também da convergência do Ministério da Saúde com a Procuradoria-Geral da República. E eu vou mais adiante. Vou lá de onde estão sendo emanadas as instruções. Vamos lá para a OMS, Organização Mundial da Saúde. Eu vejo com algumas ressalvas, algumas medidas que o etíope, Tedros, faz de vez em quando, suas intervenções. Eu vou traçar um paralelo com a engenharia. OMS, Organização Mundial da Saúde. FME, Fundação Mundial dos Engenheiros. Fundação Mundial dos Engenheiros, a sede é em Zurique, do lado da OMS. E tem mais ou menos os mesmos objetivos. Eu tive a oportunidade, Paulo, e telespectadores, de participar de uma plenária da Federação Mundial dos Engenheiros. Por quê? Eu era da Federação Brasileira dos Engenheiros, que fazia parte da União Pan-Americana de Engenheiros, que por si fazia parte da Federação Mundial dos Engenheiros. Eu tive uma oportunidade, questão de 8, 9 ou 10 anos atrás, de participar de uma plenária na Eslovênia. E as diversas câmaras técnicas, assim como a OMS tem diversas câmaras técnicas de serviços especializados, se reuniam 1, 2, 3 dias e na plenária final, quando que tinha que haver aquilo que foi aprovado, existia muita dificuldade. Por quê? Porque cada país, e a Federação Mundial de Engenheiros reunia mais de 100 países, cada país tem suas peculiaridades. Então, quando eu vejo, e agora venho para a OMS, quando eu vejo o diretor-geral, o etíope, falando que é assim, é colar, eu vejo com algumas ressalvas. O Brasil é diferente da Itália. O Brasil tem uma alta densidade geográfica. Então, a gente tem que separar. Eu vejo assim, nosso presidente Bolsonaro falando muito sobre o que o diretor-geral está falando. Vejo muito o nosso ministro da Saúde falando sobre o que se reportou o diretor-geral do OMS. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão grande, porque talvez a OMS, talvez a OMS tenha que ser ouvida, mas com algumas ressalvas. Mas para que serviu o lockdown? Só deixa eu fazer uma pequena reflexão, Tocato. Para que serviu o lockdown? O lockdown serve o seguinte: não tem cura essa doença. E ela vai pegar no médio prazo, infelizmente, 60%, 70%. Não, cura tem. Não tem cura, não. Não tem cura, não tem vacina. Não tem cura. Não, a cura é quando nós mesmos produzirmos o nosso anticorpo. Mas o médico não tem interferência nenhuma nesse processo. Mas a controvérsia, a hidroxicloroquina funciona, não funciona, né? Então, é o seguinte, em princípio, esse é o terror de todo mundo. Se tivesse cura, a gente não estava em lockdown nem em quarentena. Cura tem. Tratamento. Cura tem. Se tivesse tratamento, Se tivesse tratamento, então. Não, a gente... Cura tem, as pessoas estão saindo, a maior parte das pessoas que entram estão saindo. Graças a Deus. Então tem cura. Graças a Deus, mas o que disse o doutor, estão saindo, de repente, pelo seu próprio organismo. Exato. Por uma circunstância que a gente não sabe. Não, está tratando os efeitos colaterais causados por ela. Então, para que serviu o lockdown? Para que a gente
achatasse a curva de... Serviu não, para quem está servindo. Para quem então. está servindo. E nós estamos conseguindo. Achatasse a curva de contágio, ou seja, para que num prazo de 30 dias, 45 dias, 90 a gente não levasse a colapso a estrutura hospitalar e 70%, 80% das pessoas que se contaminassem chegassem no hospital e não tivessem respiradores. Agora, a gente tinha que ganhar tempo para ter respirador. Então, esse tem que ser o primeiro esforço para fazer. Para logo em seguida, e no prazo mais breve possível, liberar a economia. Gradativo. Gradativamente, sem dúvida, mas já tinha que estar começando. Alguns setores daqui a 15 dias tinha que estar começando a liberar. Eu cumprimentei, veja só, eu cumprimentei o Paulo antes de começar o programa, é o seguinte: o Paulo, como jornalista que é, e a fantástica audiência que tem o programa, ele está diminuindo o pânico, que nós estamos com pânico. O mundo limpando o supermercado, inexplicável. Então, vejam só, você é o advogado do diabo, não é isso que eu penso. Mas olha só, o Bolsonaro, 27 da comitiva dele foram infectados. O nosso presidente do Senado... Nenhum morreu. O presidente do Grêmio, o presidente do Inter, todos estão, que eu saiba, muito bem. Então, isso aqui é uma estatística. A estatística que falava que a cloroquina era boa foi de 40 pacientes. É irrisória, não tem valor nenhum isso aí. Só para os senhores terem uma ideia, todo mundo que sabe que fumar dá câncer de pulmão. Sabe como é que isso pode ser provado? 2 ingleses, Dow e Hill, estudaram médicos que fumavam e não fumavam, 35 mil médicos por 30 anos, para chegar à conclusão definitiva que fumar dá câncer de bexiga, de pâncreas. Então vocês vejam a grandiosidade do trabalho. Não é a cloroquina, nem a vacina. Nós não vamos ter vacina antes de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Não existiram, não é possível fazer isso. Você quer ver uma coisa aqui? Olha, tem coisa que outro dia, aquela manifestação da senhora Bolsonaro, lá me deu um nó na garganta. Sim. Nossa, muito forte. Hoje? Hoje? Foi hoje? Hoje, o vento gradeado ali. Foi hoje, hoje então. Eu pensei que tivesse sido ontem. Mas foi hoje, é um negócio que me consternou profundamente. Agora, olha aqui, me expliquem, por favor, hoje, por força das circunstâncias, passei em uma praça de pedágio. Lá estava a mocinha, recebendo dinheiro, me dando cédulas e moedas de troco. Ali não tem risco? Pode isto? Está perguntando o Arnaldo? E qual é o sentido de estar cobrando pedágio nesse José momento? Costa está perguntando. E qual é o sentido de cobrar pedágio nesse momento? Vem cá, e alguém abriu mão proibindo todo mundo do IPTU? Do ISS, do Imposto de Renda, que foi prorrogado o prazo, né? Alguém abriu mão do IPI? A Justiça está declarando a postergação dessas cobranças. Do ICM, será que não é necessário que cada um faça um pouco de esforço e que essas questões... É isso que está te perguntando aqui, ó. Deixa eu ver quem é, vou puxar aqui porque ele não botou o nome. É o Júlio César. Boa noite, Paulo Sérgio. Aproveitando que o vereador Walter Nagelstein está aí, ele falou na Ilha da Pintada. Diga a ele que no bairro Ponta Grossa está com 90% do esgoto a céu aberto e 13 ruas sem pavimentação e um desastre. E não tem nenhum projeto na Câmara para resolver essas questões? É que a Câmara, infelizmente, não pode fazer esse tipo de projeto. Isso é uma coisa exclusiva do Executivo, do Prefeito. Eu conheço a realidade da Ponta Grossa, sei inclusive da falta de um posto de saúde ali. Conheço o Chapéu do Sol, conheço a Ípica, conheço todo o entorno ali, a Restinga, o problema do alagamento no extremo sul de Porto Alegre, que é uma região de várzea, é um baixio, né? Então é um problema desde lá do Lami, passando por Belém Novo, vindo até a Ponta Grossa. É aquela história, por que algumas coisas podem e outras não podem? Porque a Constituição proíbe que o parlamentar... Não estou dizendo não. Essa é a tarefa do prefeito. Pedágio, né? Essa tarefa, fazer uma obra lá dessa natureza, é a tarefa do prefeito. Cabe ao prefeito ir lá, verificar, ver se ele tem recurso e mandar fazer. O Trump mandou 24 aviões para a China buscar insumos para o Covid-19 nos Estados Unidos, Álvaro. É por isso que nós vamos ter muita dificuldade. 24 aviões. Nós vamos ter muita dificuldade de adquirir isso, que é uma coisa essencial. Eu queria voltar um pouquinho antes para falar da doença. O diagnóstico da doença é barbada. O diagnóstico é clínico. E como o Walter bem anunciou, o tratamento se cura sozinho. Então, veja, tem algumas coisas interessantes. Esse problema dos testes. Qual é o definitivo endpoint que nós temos em consideração as mortes? Então, veja, é bobagem da mais profunda grandeza dizer que estão 196 mil
que estão com o vírus ou 240. Porque talvez eles não tenham contado nós, que nós podemos estar com o vírus. Sim. Então, o que vale na estatística é a morte. Nós estamos bem. Eu voltei dos Estados Unidos no dia 4 de março e eu quis saber as notícias. Eu vi que a China começou a controlar hoje os assintomáticos. Tem um número enorme de pessoas que tem o vírus, que transmite o vírus, que não desenvolve a doença e que é assintomático. Então veja só as diferenças. O Milton falou. Vamos lá. 14, Vamos lá. 14, Não desenvolve a doença. Eles têm o vírus e transmitem, mas não desenvolvem. Mas não é de eterno. O vírus acaba no organismo. Não sei, mas nesse período eu quero ajudar o meu uma coisa importante. Nós somos diferentes, muito diferentes. Eu vou pegar um exemplo, se eu não sei se Frederico Westphalen, que precisa na cabeça agora, tem algum caso? Se não tiver, é barbada de não ter. Vamos fazer uma barreira sanitária lá. Todos que entrarem lá, a Santa Casa agora tira a temperatura de todos que entram. Eu fui ao banco lá, cheguei lá, o senhor está com 36,7, pode entrar. Todo mundo. 36,7? É. Sabe que a minha nunca passou de 36. É 35, quebrado. Não, até 37. Eu estou tirando minha febre. Até 37 é normal. Mas veja só, se fizer... Eu aproveitei a tua temperatura para te fazer esclarecimento. Eu nem sabia disso. Então, se ele faz... estava com 36,7. É normal? É normal. Até 37 é normal. Então, se faz a barreira sanitária, estão isolados lá. Isso não pode ser feito em São Paulo, Porto Alegre, cidade de Mas se tiver 35, o cara está morto. Não, Hein? A minha é 35,5. Não. É isso, 35, 37 é considerado normal, é isso. Então, não é... São diferentes. O nosso medo, qual é a angústia maior das grandes cidades? São Paulo e Rio. Porto Alegre, eu acho que está muito bem. Não sei quantos morreram em Porto Alegre. Tá? 5 no estado. Mas tem uma outra, mas tem uma outra coisa muito importante que eu gostaria de dizer para os senhores. Graças a Marquesão. Eu perdi na minha vida de 1 a 2 dúzias de pacientes que estavam internados e iam fazer cirurgia e morreram na véspera. Porque infartou pelo estresse, uma úlcera hemorrágica, eles morreram antes de ser operados. Se eles tivessem morrido horas depois da cirurgia, eu seria o culpado porque foi feita a cirurgia. Então tem muitos desses que iam morrer com o coronavírus ou sem o coronavírus. Então essa estatística é muito difícil de ser lidada. O que vale é a morte. Vejam só, o Brasil, quantas mortes tem? Começamos mais ou menos junto com os Estados Unidos. 200 e poucas. 200. Os Estados Unidos estão com 5.700. Quantas vezes dá? Não, mas aí não dá para comparar, me desculpe, cara. Calma, vamos. Pega Nova York. Nova York é a capital mundial. Não, mas Paulo, Nova York vou te ajudar. Eu não entro e saio em Nova York. Isso mesmo. Os Estados Unidos todos é assim. Mas eu vou te ajudar mais ainda então, Paulo, isso aqui. Sabe quantos... a movimentação do John Fitzgerald Kennedy do aeroporto tem o LaGuardia, que é mais... Sim. Por ano, 100 milhões de pessoas. O nosso Salgado Filho sabe quanto é? 5 milhões. Eu fiquei até surpreso ao ver isso aí. Então lá, o mundo inteiro foi para Nova York. E o que está acontecendo era uma coisa previsível, se eles não tivessem minimizado tanto. É igual a Lombardia. A Lombardia, os jovens foram embora, ficaram os velhos lá. Aí entra lá pessoas com mais de 80 anos, tu falou mais de 60. A maior parte das mortes lá foi acima de 80 anos. Pegou tudo, aí varreu, né? Claro. Mas, obviamente, que Nova York vai ter mais... E tem outra coisa, Paulo. Mundial, sabe qual é o próximo foco nos Estados Unidos, que não é ainda, mas vai ser mais, é a Flórida. Não tenho dúvida nenhuma que quando chegar na Flórida, vai ser Miami, vai ser complicado ali. Mas tem algumas coisas assim, que a gente vai ter que ir flexibilizando. Os clubes, por exemplo, fecharam completamente. Estava vendo ali, mudança de hábitos é uma coisa difícil. Pega um exemplo de casa, né? Eu tenho 3 filhos. As crianças agora estão fazendo em casa, tem um aplicativo lá do Google, tu baixa ali e faz o tema em casa, mas não é a mesma coisa. A Andréa, minha mulher, acorda todos os dias às 5h30 da manhã e corre 10 quilômetros. Agora está acordando um pouco mais cedo para tentar. Ficou 2 semanas sem fazer e quase me matando, porque quer que eu faça ginástica também em casa agora também. Está fazendo 3 aulas e quer que eu faça também. Então é difícil isso. Aí ontem, está nos assistindo aqui o Jaime Torres Cassani e a Nilce. O Jaime era colega do meu pai de tênis. Tem alguns esportes que não são de contato físico, claro, pessoal. Pode. Né? Por que não pode? Por que os clubes estão fechados para isso? Por que nós não podemos abrir os clubes? Atletas da Sojipa, por exemplo, que treinam atividades esportivas que não são atividades de contato. Por que essas atividades, por que os clubes estão fechados dessa forma
horizontal, é isso? É. Por quê? Por que que o tênis, que é um lado aqui e o outro do outro lado, não pode ter? Os atletas, por que que o lançamento do dardo, por que que o martelo, por que que nós não podemos ir flexibilizando tranquilamente alguns setores? Por que que alguns setores do varejo não podem abrir e controlar o acesso das pessoas? Vem cá, outros estão cheios. E eu tenho maior apreço, estou falando aqui, fazendo essa ressalva. Mas eu vou no Zafari, onde a gente tem comprado as cestas básicas. E as pessoas me perguntavam, por que eu não compro em pequenos mercados? Porque eles não tinham o volume para nos oferecer. Então eu tenho ido no Zafari. O Zafari está cheio. Eu não sou contra o Zafari também. Eu também não sou contra. Equilíbrio. Desde o primeiro minuto, a primeira hora, eu peço equilíbrio. Vamos tratar todos com equilíbrio. As pessoas estão cheias. Os trabalhadores lá estão com aquela máscara, com EPI, está ótimo. Mas então, se é possível manter um estabelecimento com esse tamanho, com esse impacto, que é aberto, é possível ter uma gradação para manter os outros setores da economia também minimamente funcionando. Está certo. Mas, Walter, nós estamos esperando 10 dias, 15 dias, 20 para ver como é que vai se comportar a curva. Nós não podemos entrar nessa curva dos Estados Unidos, que vai ser fatídica para nós. Nós estamos esperando. Eu acho que vai Mas haver... estamos falando em termos de Brasil ou em termos de Rio Grande do Sul? Não, vai evoluir tudo diferente. Como eu falei, Frederico é um país continente, né? Mas os Estados Unidos também é um país continente. São Paulo vai evoluir mal, Rio, essa é a ideia, daqui a pouco vai tudo. Mas eu quero só uma outra coisa que vocês estão falando, que é verdadeira, das diferenças. O vírus ainda, ele estava no hemisfério norte. O Pasteur já falou que o vírus não gostava, os micróbios não gostam de temperatura alta. Daqui a pouco esse vírus vai se comportar, se Deus é brasileiro, completamente diferente para nós. Mas se isso fosse verdade, a Fortaleza não estava com os números que está. Infelizmente, os números de Fortaleza são altos. Mas, Walter, são vários fatores que influenciam. Não é isso me chamou a atenção. O Equador agora, tu vê o que está padecendo o Equador? As pessoas morrendo na rua? Batendo o recorde na América, né? Na América do Sul. Bom, Paulo, eu queria voltar uma coisa aqui, Walter, que eu quero te homenagear, que eu fiquei feliz quando eu te vi de máscara aqui agora. Então eu quero chamar a atenção. Olha aqui, ó, as medidas. Houve uma reunião na Santa Casa, do comitê, e eu pertenço, e houve uma discussão forte entre os médicos se deviam usar máscara ou não. Eu tinha uma ideia, eu fiquei meio indiferente disso, mas eu mudei completamente, porque eu fiquei isso foi terça-feira, as últimas 48 eu fiquei estudando isso. Eu recolhi trabalhos do PubMed, que é uma biblioteca virtual, que nós temos acesso de trabalhos que serão publicados em abril, maio, junho, que estão nas revistas, que serão publicados ainda. Existe uma concordância de que o uso da máscara realmente é uma coisa muito boa. Isso se faz em Singapura, Hong Kong, a Coreia distribui a máscara para entrar no supermercado. Então, Paulo, eu quero fazer hoje desse programa, eu vim preparado para isso, um marco dessa campanha que nós vamos lançar. Eu já falei com meus colegas da Santa Casa, com o Antônio Calil, que está fazendo um trabalho fantástico. Falei com o Luquezzi, eu quero dar para vocês aqui, para cada... Para o Walter não, porque o Walter já veio preparado, Newton, uma máscara... Paulo Sérgio, uma máscara. Usamos o teu irmão que... Não é para te usar no programa, Paulo. Mas quando tu for no supermercado, quando tu andar de ônibus, metrô, tu usa. Isso é importantíssimo. Tem 3 moças que cuidam da minha mãe, tem 95 anos. Mãe, te amo. 95 anos. Ensina como é que coloca. Elas 3 usam a máscara. Mas mostra como Mas não precisa ser. O Mandetta falou muito bem, Paulo. Não, porque eu estou aprendendo com o Bolsonaro aqui. Não. O que aconteceu com o Bolsonaro foi o que os infectologistas disseram que foi um mau exemplo, porque ele, se ele tivesse... Não, mas mandaram ele botar. Alguém fez ele usar. Mas, então, eu quero dizer o seguinte, Paulo, a máscara é boa. E nós podemos aqui no programa... Tinha máscara até aqui, máscara aqui. É um marco. As pessoas que transitam de ônibus, que usam o trem, que vão de canoas, elas têm que usar... E quando saem para caminhar, vão de máscara? Não, aqui talvez seja o máximo tolerável, nós estamos a uma distância de 1 metro. Mas quando nós tiver aglomerações, nós temos que usar máscara. Sim, na aglomeração, perfeito. Isso. O supermercado... Eu mais para entender do que qualquer outra coisa. As pessoas ainda vêm com preconceito. Eu fui ao Japão em 2018, em outubro, e aquilo chamava muita atenção, aquela quantidade de gente na rua usando máscara. Aquela sua viagem que deu um rolo aí, aquela? Não deu rolo nenhum, né? A inveja que é... E nessa época tu foi... Eu fui, graças a Deus, honrado lá, com uma recepção maravilhosa. E era numa época que não tinha nenhum vírus, né? Nenhum vírus. Né? A gente ficou bravo com a tua ida lá, hein? Nossa, o mundo, infelizmente, ainda é bastante
povoado de medíocres e invejosos. Vai, conta a tua experiência lá. Não, e me chamou a atenção isso. Aí a gente, sem saber, agora há poucos dias, e ainda não tinha saído uma questão que eu vi, porque tem de tudo na internet, a gente sabe disso, tem muito lixo também, a gente tem que ir filtrando, né? Mas eu vi um material da Tchecoslováquia dizendo que uma das questões que eles conseguiram, e se eu estiver errado, o senhor que é médico me corrija. Perfeito. Né? Uma das questões que eles conseguiram conter a transmissão exponencial foi a utilização de máscara. Exatamente. E a gente, sem saber, eu e a Andréia, há 2 semanas atrás, fizemos um tutorial no Facebook de como fazer uma máscara artesanal em casa. Com um tecido que tu compra no supermercado. É um rolo, tipo um Perfex, dobra em 2, pega 2 folhas, faz uma gaita com isso aqui, que as costureiras chamam de plissado, grampeia 2 atilhos, 2 borrachinhas e coloca. E aí vão dizer assim, não, isso daí não funciona, isso daí não vale para nada. E depois a gente ficou sabendo o seguinte, essas gotículas, né, a evitar, dentro de um ônibus, por exemplo, todo mundo devia estar andando de máscara. Perfeito. E para nossa alegria, para minha alegria, porque eu considero isso uma coisa de utilidade pública hoje, deu 1.800.000 visualizações no Facebook. Essas coisas que a gente Mas faz. esse é o teu papel, tá perfeito. Doutor Carlos, essa aqui está muito bem feita, hein? Mas essa aí é o que nós usamos como nas cirurgias. Inclusive, o número de máscaras da Santa Casa desapareceram. Isso aqui é até decorativo. Fantasticamente. Mas Agora, coisa linda são movimentos de pessoas que estão se arregimentando para voluntariamente produzir máscaras. Mas se me permitir, doutor Carlos, primeiro agradecer Mas é a lembrança para eles. Mas deixa eu fazer o contraditório aqui. Hoje, no Brasil sempre se teve muito técnico de futebol. Em cada 200 milhões de pessoas, 190 milhões são técnicos de futebol. São infectologistas. Hoje, pegando teu gancho, com o médico aí na frente, eu digo que hoje, devido a essa gama de informações, a gente escuta o rádio, troca de canal, zapeia aqui, CNN, News... Todos nós estamos virando infectologistas. E fazendo o contraponto. Assim como o Walter falou da experiência dele no Japão, o Dr. Carlos falou da experiência, até trouxe algumas máscaras, mas eu tenho visto e ouvido na televisão e nas rádios o contraponto. Isso. Que só alguns devem usar a máscara. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Pode deixar para o ponto final? Posso deixar. Antes nós vamos fazer as informações do Cremers novamente. Vamos lá. Plantão Cremers. Desde 2018, o Cremers está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, capacitação e representatividade. Assume assim o Cremers importante papel no debate dos grandes temas da nossa saúde. Mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o Cremers se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. Cremers, em ação pela saúde. Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada e Casvalduga. Produto Gimo, qualidade comprovada. Agora no ponto final, doutor Gilberto. Não, eu queria, primeiro, antes eu queria responder a pergunta a respeito da máscara. Nós temos um conflito, nem mesmo nós sabemos, mas os infectologistas da Santa Casa, a doutora Tereza está fazendo um trabalho fantástico lá, que é a nossa chefe da infectologia, ela tem o argumento de que o sujeito, que aconteceu com o Bolsonaro, se ele ficar manipulando muito, ele está contaminado, ele vai se contaminar, porque ela vai pelas vias aéreas superiores. Mas ontem à noite, o presidente Trump não tem máscara, o que faz? Ele disse assim, vocês peguem um scarf e usem tipo cowboy. Pode ser que ele tenha razão. Ele falou isso ontem na televisão. Então, eu também tinha essa dúvida, eu estudei muito, eu liguei de manhã para o doutor Luquezzi. Os olhos já tem máscara, desde sempre. Como? Eu não sei o que ele faz com os olhos dele, fica branco aquilo. O Luquezzi também concordou, eu liguei para o doutor Calil, que é o nosso diretor médico, ele também viu com muitos bons olhos. Não existe dinheiro para oferecer máscara para todo mundo. Então, essa ideia do nosso querido vereador é uma ideia fantástica. E isso é um bem para a comunidade. Como fazer máscara? Perfeito. Então, hoje, eu mudei. Eu sou a favor. Tem um estudo interessantíssimo. Quando se faz meta-análise, se reúne todos os assuntos sobre os diversos tópicos da medicina. É a primeira vez que eu pego uma máscara na mão. Olha aqui, o Ronaldo Silikov está me mandando aqui as pessoas produzindo máscara. Produzindo máscara. A Sueli do Esfoja,
do nosso amigo, ela está fazendo máscara, fantástico, Sueli, perfeito. Então eu quero dizer que se o presidente Trump ousou dizer isso, claro que para todo mundo oferecer máscara vai ser muito caríssimo. O preço das máscaras subiram 250%. A caixinha custava R$10, custa 150 agora, é incrível isso. Então cada um faça a sua máscara, eu acho hoje que é uma boa proteção. Seria uma mensagem boa aqui, nós usarmos isso aqui. Então, continência vai para quem, doutor Carlos Schwartz? Vejam só, existe muita crítica ao nosso presidente. Eu acho que ele não tem se comportado bem, ele não tem se alinhado com o braço direito dele, que é o ministro Mandetta, que eu acho que ele está fazendo uma administração mais do que perfeita. Então o Bolsonaro, ele teve a sorte, a capacidade de escolher ministros muito bons. Ele tem uma equipe muito boa. E o Mandetta, o Mandetta é ortopedista, falo que os ortopedistas não são nem médicos e tal. Isso tu diz. É brincadeira. Né? Mas o Mandetta está dando um erro. Com o que ele tem na mão para fazer o que ele está fazendo é algo fantástico. Veja só. A Alemanha está bem, a curva está ficando paralela. A Alemanha, a França e a Itália são todos vizinhos, outros estão morrendo, a Alemanha está bem. A Alemanha tem 70 mil respiradores artificiais, é o que o Brasil tem, só que tem uma população 4 vezes menor, ela está muito bem. Talvez, espero que não, nós vamos precisar de todo esse arsenal. Então o Mandetta está com dificuldades de encontrar máscara de testes. Os testes, então, vem para o Rio Grande do Sul agora 20 mil testes. Qual é a nossa população mesmo? 12 milhões do Rio Grande do Sul? 12 milhões. 12 milhões. Vem. Só pode ser brincadeira isso, né? Não, Gisele Bündchen querendo doar... Isso. E o Instituto Butantan está lá engarrafado, que não dá o resultado de 16 mil testes. O meu ponto final, meu abraço, meu reconhecimento vai para o nosso ministro da Saúde, o Mandetta. Aqui está a tua lençometria, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigado. O meu barbeiro ali do Salão Monte Carlo, na Protásio, o Wagner, está nos assistindo e me cobrou um cabelo. Tá bonito. Eu disse para ele, Wagner, eu fui pegar a máquina 6, na verdade, errei, não tinha espelho, passei, era a máquina 2, mas acho que com um bom propósito. Mas quem ele passou, ele ou tu? Eu próprio passei em casa. Mas estou pronto para a guerra. Né? A gente está vivendo uma guerra. Cortou o cabelo? E eu me preparei para... Eu próprio cortei. Né? Quero agradecer ao Nelson Braga, que está nos assistindo, ao nosso presidente Ronaldo. Vamos ver aqui ao Vinícius Mito, que está assistindo, ao Moisés Pellegrini, a Janete. Mas Vinícius Mito é parente do Bolsonaro? Pois é, né? Janete Garrafiello. E quero bater uma continência aqui, muito respeitosa aos profissionais da saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos que vão estar na linha de frente desse infausto episódio que jamais a gente imaginou que fosse acontecer. Mas quero também me solidarizar com todos aqueles trabalhadores que estão fazendo com que a sociedade continue funcionando e se arriscando. E acho que nós não podemos nos esquecer. Os motoboys, nesse momento, são as formigas operárias da economia que continuam funcionando. Os lixeiros, que estão na rua se expondo. Ontem passaram ali na minha casa, abri a porta e entreguei a cesta básica, porque acho que é obrigação nossa de fazer. Outras profissões gostariam de ter o teu reconhecimento também, mas estão impedidas, estão proibidas. Pois é, e é o que eu desejo que todas possam, no prazo mais breve possível. Os comerciários de alguns setores, como das farmácias, que estão se expondo. Agora, inclusive, fazendo a vacinação, e que bom que eu sugeri na semana passada que tivesse drive-thru de vacinação, e a Secretaria finalmente atendeu isso, porque colocar os idosos dentro de farmácias, que é um local onde alguém que está doente vai, seria um risco também para esses idosos. Então eu quero a esses profissionais bater a minha continência e agradecer muito e te cumprimentar, porque nós fizemos um movimento aqui do Pampa Debates que arregimentou mais de 150 mil reais em poucos dias. Foi a ideia do Carlos Marum. Ideia do Carlos Marum, que secretariou. Depois o Marcelo Dornelles na equipe, o Dudu Lemert. E aí esses recursos foram... O Ivanor do Banrisul. Muita gente boa levantaram esses recursos, destinaram para a saúde. E eu quero agradecer muito a um outro grupo de pessoas. E aí muita gente famosa, o Duda Garbi, a Kelly Matos, o Guri de Uruguaiana, o Felipe Vieira. As pessoas estão nos ajudando, dando depoimentos, o Klaus e a Vanessa, o MC Jean Paul. Lá no Cesta Solidária, nós conseguimos arrecadar em 2 semanas, começamos no dia 15, já 53 mil reais hoje. Compramos na semana passada 400 cestas básicas, distribuímos. Nesta semana conseguimos comprar mais 100 e semana que vem, se Deus quiser, mais 200 cestas básicas. Nós estamos fazendo, é uma gota no oceano,
Mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, e alguém me diz assim, Walter, vocês estão se arriscando porque vocês estão na rua. E eu digo, sim, a gente está, porque é necessário fazer isso. Um sábio judaico, Hillel, dizia o seguinte, se eu não for por mim, quem será por mim? Mas se eu for só por mim, quem serei eu? Paulo, só um minuto, Paulo. Ontem aqui no programa foi dito que o SUS está preparado, fantástico, para o nosso amigo o Eduardo Elsad, filho do grande Said Elsad, grande professor de ortopedia. Eu só quero esclarecer que o SUS está pagando R$8 a consulta. R$8. Mas, então, os médicos estão cada vez mais insatisfeitos com todo o sistema. Pagando para trabalhar. Isso. Mas tem uma coisa importantíssima, Walter, que você falou agora. Por que tem panelaço? Por que estão batendo palmas em Nova York, na Itália, no Brasil, para os médicos? Porque nós tínhamos esquecido do risco biológico. Então, houve um reconhecimento porque 66 médicos morreram na Itália agora na frente de batalha. E, às vezes, eu tenho uma filha que é otorrino, ela diz, pô, pai, tu não vai na Santa Casa. Não, eu digo para eu não quero ser que nem o Schettino, que foi o primeiro a abandonar o navio. É a minha obrigação estar lá, e então eu vou cumprir isso. O Carlos é um sacerdote da medicina, conheço ele há muitos anos, poxa, toda admiração pelo Dr. Carlos Schwartzman aí, que tem dado exemplos indeléveis aí do seu desprendimento, coragem e desapego às coisas da vida em benefício de outros. Ele tem feito isso permanentemente. Isso é um testemunho que eu dou, já podia estar aposentado, tudo está aí, na linha de frente, como ele disse, na frente de batalha. Newton Guedes. Carlos Paulo Sérgio, Walter e Dr. Carlos e telespectadores. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Fui e sou. E me vem à lembrança uma frase de um engenheiro civil e político que eu acho que se encaixa muito, muito bem no momento atual. E ele fala, abre aspas, adversidade. Não me venham falar de adversidade. Nós temos somente 3 atitudes a fazer. Enfrentar, combater e vencer. Essa frase é do nosso engenheiro e político Mário Covas. E eu agregaria um pensamento meu. A enfrentar, combater e vencer, eu agregaria tudo isso com muita solidariedade humana. Perfeito. A continência é o que vai nos salvar. Já falaram no ministro Mandetta, que seria a minha continência, e o Mandetta está sendo excepcional. Tolerante. Ele é uma pessoa que é um estadista. É um estadista. Ele é cirúrgico quando tem que ser cirúrgico. Ele é pontual quando ele é pontual. Tolerante. Muito bem. E ele é técnico. E usa muito bem a parte científica. E ele lapidou muito bem a pedra bruta. E a tudo isso, meus telespectadores, eu acho que ele é também um agregador. Quando ele traz ao seu lado outros ministros, traz ao seu lado a PGR, a AGU... Mas não foi ele que levou outros ministros, não. Essa decisão não foi dele. Mas tudo bem, mas... Ele aceitou. Ele é tolerante. Ele é tolerante, aí sim. Bom, então a minha... Mas é um mérito, né? Presto a minha continência ao ministro Mandetta e todas aquelas cabeças pensantes desse país que conseguem reunir e agregar pessoas em volta para fazer doações às comunidades carentes. Oi, Paulo, minha filha mora em Santo Antônio da Patrulha, está apavorado, o exército está na rua lá, veja que lá só tem um caso do vírus. Eles estão isolados, você sabe dizer o que está acontecendo? Um abraço a todos na bancada, Luci Marra. Olha, Luci, eu gostaria que o exército tivesse meu condomínio. Olha que fica tranquila, se o exército está lá é coisa boa, não pode ser ruim. Paulo, onde está o exército tem coisa boa. Paulo, o ministro Moro determinou há 2, 3 dias atrás, Força de Segurança Nacional... Isso não é exército, isso não tem nada a ver com Força Armada. Não, mas vou chegar lá. Força de Segurança Nacional, farda verde. Uma insígnia forte. Não tem nada a ver com Força Armada. Não, eu só peguei o gancho para mostrar que é do Ministério da Justiça, não é Ministério da Força, não é da Força Armada. O Moro saiu da toca. Ele se preocupou com o crescimento do Mandetta. O Mandetta estava no holofote e ele estava apagado. Não é isso.
Não, todos eles estão... Não, é que a questão da segurança vai adquirir uma importância muito grande logo aqui na frente. Sim, Tu falasse em exército, eu trouxe à tona... O Roberto Snell está te mandando um abraço. O Roberto Snell está te mandando um abraço. Outro para ele. Aniversaria hoje o nosso ex-secretário Tarcísio Zé Mineto, que diz que joga bola, nunca vi. Quando eu marco para ele jogar um futebol, ele... Tá lesionado. Ai, tem que viajar, e diz que joga. Um abraço aí para ele. A Marina Pacheco Cardoso, a Marina está morando em São Paulo, um beijo a ela. O Darcísio Peronde, pô, ele agora deve estar deslocado sem o Temer, né? Vivia sempre no ombro do Temer. Né? Tá com o Manu, então. Que é o meu colega médico, né? Um abraço para ele, para a Regina. O outro colega aqui, o Romildo Storck, também de aniversário, teu colega, médico, ex-bandeirinha, né? Trabalhou muitos anos como árbitro. André Quintino Paluto, o Renato Narras, filho do Marquinhos Narras, esse jogava bola. A Mariângela Soto, o Roberto Ruschel, o Ledorino Brogli, nosso ex-prefeito lá de Capão da Canoa, Alice Urbim. Fomos juntos lá fazer uma reunião com ele uma vez. O Pedro Augusto Alvarez, um beijo, Pedro Augusto, a nossa colega publicitária, Nenita Boff, o Eduardo Condorelli, que está hospitalizado, ele, estão lá no Moinhos, o Condorelli, está o Cairoli. O Hermes Ribeiro está internado lá em Pelotas, recuperação a todos eles, aí o Marcão também do Grêmio. Tem um colega nosso, Zé Raimundo de Pelotas, ortopedista também, que também. Menino jornalista, o colega ficou feio, graças a Deus, parece estar se recuperando, Guilherme Baumhart, né? Tá. Foi feio. Então, sucesso para eles nesse tratamento. A nossa colega Marilane Santana, a Fernanda Ramister, o Telmo Scheller, de aniversário também, o Lúcio Flávio Paz, Sérgio Paz, o Lúcio ficou retido. Ele e a Beth num cruzeiro. E olha, ficaram muito tempo parados aí, a deriva aí, até conseguir sair. Paulo, só um ganchinho aqui. Existe o porta-aviões Theodore Roosevelt com 4 mil que estão com 100 com coronavírus dentro do porta-aviões e eles não sabem o que vão fazer. Ele está indo em direção aos Estados Unidos, alguma coisa vai ser feita, mas é um abacaxi grande, 4 mil marinheiros. Mas eu, quando vejo amigos próximos... Estamos assim, encerrando, doutor. Ficamos para a próxima. Quanto falta? 30 segundinhos para ti. Não, só para complementar, eu quando vejo alguns amigos próximos com a doença, eu começo mesmo a rever algumas teses que eu tenho em mim. Realmente, quando começa a chegar perto da gente, a gente para pensar. Meu pai, que Deus o tenha, não gostava muito de ir a cemitério, né, velório, dizia assim, a máquina celestial tá na volta aí, vai ver que ela foca no cara, então não quero estar aqui. Agora, é por essas coisas que eu não entendo certas coisas. Como diria o nosso amigo Jorge Aita, né? Obrigado, doutor Carlos Schwartz. Eu que agradeço, Paulo. Walter Weigelstein. Obrigado. Da mesma forma, e meu caro Nilton aqui, tudo bem vindo ao programa, ao retorno ao programa, né? É uma honra sempre. Ficar, tua mulher tá em quarentena, não sai de casa? Não sai de casa, mas tá sempre aqui no teu programa também. Pois é, ela tem que vir aqui, os promotores, procuradores estão vindo todos. É verdade. Porque ela está confinada? Está confinada. Trabalhando no... Mas quem confinou ela? Foi tu? Não, ela está no teletrabalho lá, no home office. Foi o Mandetta que confinou ela? É. Muito obrigado, nós retornaremos amanhã com mais o Pampa Debates. Vem aí a Vera Armando com o nosso Jornal da Pampa. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta.